Rapaziada, eu tô na 1, tô na 2, tô na 3, tô em qual ré? Tô aqui, pai. Boa tarde, bom dia, boa noite. Esse aqui é um videocast, uma pequena reunião que nós fizemos aqui através da Chapa 20 para falar um pouco sobre os presidenciáveis aqui da Tuna Luso brasileira, sobre essa eleição que, acima de tudo, tem que ser democrática, tem que ser uma eleição justa, uma eleição que os sócios escolham o melhor para a Tuna Luso brasileira. E hoje eu tô aqui com a rapaziada da Chapa 20, já vou apresentar todos pra gente ir pra resenha aqui, saber quais são os planos de gestão, o plano que tem pra governar a Tuna nos próximos anos. Pra quem não me conhece, eu sou o Vitor do Futebol Zoeiro, né? Acho que a maioria já sabe que eu tenho esse amor pela Cruz de Malta, vivo pela Tuna, meu time do coração, time da minha família, time que eu carrego e amo de paixão. A Tuna que é muito importante pra mim. E sempre estou presente nos jogos. Quem já foi no Souza provavelmente me viu em alguns momentos não tão alegres, em outros muito felizes, como o futebol nos proporciona. Mas vamos falar de eleição, vamos falar de Chapa 20, vamos falar de Tuna Luso brasileira. E eu vou apresentar aqui meus convidados hoje. Tenho 3 convidados fortíssimos. Para deixar mais claro que a eleição da Tuna está dividida hoje em 2 chapas. A Chapa 10, composta por outros presidenciáveis, e a Chapa 20, composta por quem vos apresento agora. Presidente Miltoniel, primeiro vice-presidente Roberto e segundo vice-presidente Charles. Eu começo pelo mais bonito de todos, então vou começar pelo Miltoniel. Miltoniel, fique à vontade, bem-vindo, boa tarde, boa noite, bom dia. Eleição que você está no pleito aí, já assumiu essa presidência 2 vezes de maneira interina e agora tentando ela de maneira efetiva, né, Miltoniel? Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Obrigado aí pelo convite aqui para a gente participar da apresentação da nossa proposta. Como falou o Tourinho, a gente já participa da gestão da Tuna, na verdade, desde 2019. Eu acho que já vai aí uns 6 anos, mais ou menos, talvez, que a gente participa disso. E agora, depois da inauguração do novo estatuto, né, que criou o vice de gestão, a gente aceitou o desafio. E durante a gestão aí dos 3 anos, né, de 2022 a 2024, nós assumimos a presidência em 2 momentos do afastamento da presidente Gracietti, quando ela foi para a federação, e também quando ela se licenciou por questões de saúde. Então, a gente tem aí uma experiência não só nessa questão da presidência, mas de outras gestões que a gente já passou, como o próprio aqui, o nosso vice de gestão, o Charles Tuma, que foi presidente e a gente esteve na gestão dele lá em 2014, 2015. Inclusive, de lá para cá, a gente acompanhou todo o trabalho e as preocupações para que a Tuna, dali para cá, se tornasse um clube de novo, administrável, com uma gestão responsável, tá certo? Tanto é que, a partir desse momento, assinou-se ali um compromisso de pagamento dos tributos que foram os refis. Falo isso porque sem isso, hoje, né, outros projetos seriam inviáveis, como o próprio CBC. Mas isso a gente vai falar mais na frente. Show de bola, Miltoniel. Eu vou pular o Roberto. O Miltoniel já fez a entrada do Charles Tuma aqui, então vou pular o Roberto. Me dê a gentileza, Roberto, de apresentar o Charles primeiro. Não por ele ser mais bonito que você, mas porque o Miltoniel aqui já deu a deixa. Charles Tuma, segundo vice-presidente ali da Chapa 20, que já foi presidente da Gloriosa também e hoje volta na Chapa 20 para apoiar aí o Miltoniel e trabalhar junto com o Roberto, né, Charles? Sem dúvida. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os telespectadores. Obrigado, Tourinho, pela essa grande oportunidade, por você estar conosco aqui, né, conduzindo esse debate, né, essa conversa, para que nós possamos esclarecer para o nosso associado, mostrar para eles as nossas propostas e aquilo que de fato é viável, né, para o nosso clube. Como você bem falou, eu tenho uma história dentro da Tuna, sou sócio da Tuna há 30 anos. Antes de ser sócio da Tuna, fui atleta em algumas modalidades, atleta de natação, né? Depois fui diretor de futebol social, esportes sociais lá atrás, depois assumi diretoria de futebol amador, assumi diretoria de todos os departamentos que você imaginar, eu passei ali na Tuna, né? Fui assessor, diretor de marketing, então há 30 anos, e em 2014, né, resolvemos colocar uma chapa para concorrer à eleição na Tuna, momento muito difícil no clube, né? Ganhamos a eleição
E a primeira coisa que fizeram comigo foi jogar 3 milhões em dívida trabalhista no meu colo e disseram, te vira, resolve. Dívidas trabalhistas essa que ninguém sabia, ficava só, né, a título ali da gestão na época, e quando nós assumimos foi que nos deparamos com a situação. O Miltoniel soube disso, foi um momento muito difícil porque praticamente tivemos que morar dentro do clube para tentar resolver essa questão, porque como o Miltoniel falou, não tinha como você pensar numa Tuna forte futuramente, seja no futebol, seja no clube social, se você não arrumasse a casa. Porque todo santo dia, tudo que se arrecadava no clube, você tinha que entregar para alguém. Por conta de débito de dívidas trabalhistas, por conta de pagamentos que não foram feitos em anos anteriores. Só para você ter uma ideia, muita gente fala, o Tuna rebaixou a Tuna. É mentira, a Tuna foi rebaixada em 2013. Eu já assumi a Tuna rebaixada. E com 3 milhões de dívida trabalhista, inclusive com toda a folha de pagamento do time que foi rebaixado em 2013, para me pagar. Até o seu Lecheva, que deviam 30 mil reais para ele, não deram um centavo. Quem pagou o Lecheva fui eu. Com todo o cuidado para que nós não deixássemos isso gerar passivo na Justiça do Trabalho, porque já tínhamos 72 processos lá. E se viessem mais processos na Justiça do Trabalho, nós não iríamos conseguir. Foi aí que nós fizemos todo um trabalho, como o Miltoniel falou, sentamos na mesa, começamos a fazer o levantamento de todos esses débitos trabalhistas, seja na Justiça Federal, Estadual, conseguimos condensar e a Tuna foi o primeiro clube a assinar o Refis na época. Perfeito. Ninguém teve coragem, nem Remo, nem Paysandu, a Tuna foi o primeiro clube a fazer isso. E nós, que éramos da diretoria, tivemos que colocar nosso patrimônio como garantia. O Refis é o quê, Charles? Só para a rapaziada entender melhor. O Refis é um refinanciamento das dívidas? É um programa de financiamento, né, de débitos que os clubes poderiam ter. Na época chamaram de Profut. Sim. Né, era o Profut, que era um Refis, hoje é o Refis. Então você poderia pegar todas essas dívidas e parcelar em... Por exemplo, um primeiro momento você poderia parcelar em 180 meses. Perfeito. Quando nós fizemos, nós não conseguimos em 180, conseguimos em 120. Né? Ficou um valor alto, porém era necessário fazer para que nós pudéssemos cessar. Só para você ter uma ideia, estacionamento estava penhorado, os equipamentos da boate penhorados, os equipamentos da secretaria penhorado, aquela nesga onde tem as 2 arenas de grama sintética hoje estavam penhorados também, um pedaço do Souza estava penhorado. Então tudo isso era penhora no seu trabalho, que nós tínhamos que resolver. Senão, eu não queria ser o presidente que deixou perder uma fatia do clube. Sim. Eu precisava organizar a casa. Então, por isso que em 2014, 2015, eu chamei a torcida na época, até o Rogério era o que comandava, sentamos numa mesa com outros, o Claudio Honor na época também. Sim. E foi quando eu coloquei, eu digo, gente, nós não temos outra alternativa senão disputarmos com um time nosso da casa, com a garotada, para nós não deixarmos de participar, porque não tem como. Eu não tenho como, o clube não tem estrutura para fazer futebol como vinham fazendo antes. Contrata jogador, os caras jogam ali 5, 6 partidas. Finge que paga, finge que joga. Finge que joga. Os caras não jogam, porque boicotam mesmo, e a gente fica com todo o problema para o futuro para poder fazer esses pagamentos. Então, era uma coisa que não poderíamos fazer. E a partir daí nós conseguimos, graças a Deus, fazer. Em 2015 entregamos o clube com o Refis já concluído. Fizemos muitos investimentos no clube, mesmo sem dinheiro. A reforma do piso do ginásio, que antigamente todo dia tinha um acidente com algum garoto lá, porque aquele taco soltava. Sim. E o garoto se feria. Vamos fazer, depois a gente vê como é que paga. E metemos a cara, fizemos os banheiros ali na frente, né, embaixo da boate, banheiros belíssimos. Então, aos poucos nós conseguimos arrumar a casa, né? E graças a Deus depois vieram, né, outros presidentes, o João, agora o Miltoniel, o Gracietti, que deram continuidade a esse trabalho, e hoje está aí, colhermos os frutos, né? Eu posso dizer que eu passei por um momento crítico. Iniciou ali... mas foi ali que se iniciou uma gestão responsável. E depois disso, diga-se de passagem, Remo e Paysandu vieram e fizeram o Refis. Pegaram a carona da Tuna. Show. É importante saber também, né? A gente vai conversar mais um pouquinho sobre a história de cada um. Todo mundo tem uma história muito grande com a Tuna. E o Roberto?
também tem uma história muito grande com a Cruz de Malta e que vem da bancada, né, Roberto? O Roberto tem aquele viés do torcedor fanático. Todos nós se identificamos, todos nós somos um pouco Roberto, todos nós somos um pouco Vitor, todos nós somos um pouco Rogério, nosso Rogério, presidente da MU, que faleceu infelizmente, mas um grande Cruz Maltino, Claudio Ono também outro grande Cruz Maltino. E vendo algumas coisas, né, Roberto, da arquibancada, a gente começa a querer mudar a situação, começa a querer mudar o cenário. O Charles falou ali que se iniciou um processo de mudança em 2014. Quem é tunante, quem acompanha a Tuna sabe que os últimos 20 anos ali da Tuna foram 2020 a 2005, vamos dizer assim, 15 anos, 16 anos, 14 anos. Não foram momentos tão bons, tiveram os piores momentos da Tuna, na verdade, foram nesse momento, né, Roberto? E a gente estava lá na arquibancada, vivendo também essas tristezas, as alegrias quando aconteciam. E hoje, Roberto, eu te vejo aqui como o primeiro vice-presidente da Chapa 20. Primeiro eu quero que tu fale desse sentimento, né, que tu tens como tunante de arquibancada, e depois eu quero que tu fale como é que faz essa migração, o que faz o cara sair da casa dele, deixar de ir para arquibancada e se apresentar como primeiro vice-presidente de uma chapa para concorrer a uma eleição. Pô, Vitor, obrigado primeiro pelo convite aqui para participar desse bate-papo legal. Cara, a minha história com a Tuna, eu acho que é a história de todo mundo, né? Ela começa antes da arquibancada. Eu comecei a jogar futebol na Tuna quando eu tinha 8 anos de idade. Junto com o Marquinhos Belém, eu chamo ele de Adidas, né? Mas é o Jobson, Giovanni, essa galera toda lá, na época do seu Antônio Lira ainda. E dali, todo mundo me pergunta por que eu sou tunante. Na minha família não tem português, ninguém torce pra Tuna, a não ser eu e a minha filha menor, agora a Robertinha. De resto, todo mundo é de outro lado lá, ou de Remo ou de Paysandu. Em 2003, eu fui convidado na história de estar na arquibancada gritando, falando que os dirigentes não fazem nada e tal, não sei o quê, pelo seu Álvaro Rodrigues, né? Que foi quem me botou na Tuna para jogar futebol lá atrás. E com aquele jeitão dele, falando, pô, tu fica só falando o tempo todo, eu vou te dar um cargo aqui, embora ver se realmente tu vai te garantir fazer esse rolê. E eu virei diretor de futebol em 2000. Eu acho que ele não acreditava, né, que eu iria. Ele disse, vem terça-feira aqui. Cheguei na terça-feira lá, me apresentei para ele. Tu veio mesmo, né? Bora ver. E virei diretor de futebol em 2003 e 2004. E formamos um time muito forte, né? Nesse time tinha Mael, Flamel, Preto Barcarena, Paulo Vanzela. Eu dediquei praticamente um ano todo para a Tuna, né? Fiz um investimento muito grande, sem em nenhum momento pensar em ganhar alguma coisa. Era só mesmo dizer assim, a gente consegue fazer. E daí, no ano seguinte, como tudo acontece na Tuna, eles sabem disso, a gente pega uma rasteira e a gente fala assim, tá fazendo o que aqui? Né? A gente larga nossos afazeres, eu sou empresário, todo mundo sabe, mas todo mundo sabe que eu sou DJ também, mas tenho outra vida além do futebol e tal, além da noite, na verdade. E aí eu falei, não, me afastei da Tuna nessa época. E voltei um tempo atrás, quando a Tuna passou por todos esses perrengues. Mas ajudei lá na parte social também, sempre era chamado para ajudar em alguma coisa. Porque quem é tunante nunca consegue se... É um vício que não tem como explicar. É o meu maior vício. E aí, quando foi, acho que 2022... A Tuna perdeu um jogo lá no Souza, na Copa do Brasil. Aquele jogo lá, acho que foi contra o SSA. CSA, foi 2-0 pro CSA. E aí, naquele dia, eu falei assim, não, cara, eu vou ser candidato a presidente da Tuna. Só que eu achava que a eleição era no ano seguinte. Entendi. E aí, eu fiz um post na rede social e a galera veio assim, bora. E eu sou um cara que eu não volto mais atrás, né? Se eu falar que eu não tenho vontade, porque eu nunca imaginei que a eleição fosse do jeito que está sendo hoje, né? Todo dia uma confusão, todo dia alguma coisa para resolver. Então, só que eu não sou um cara de voltar para trás. E aí eu falei com o Mintoniel, falei com o Éder Pisco na época, né? E a gente resolveu fazer uma chapa para poder concorrer ao rolê da presidência. E o tempo foi se passando e
o Charles veio para compor com a gente, né, nessa chapa também. E hoje a gente está nós três aqui nessa batalha grande, que é uma coisa que eu falo sempre. A Tuna, ela já teve bons momentos lá atrás, como estou falando. Não estou falando de 10 anos, a gente está falando da década de 70, Sim. de 80, né, até 90. O que a gente quer, eu, Charles, Mintoniel e o Cabral, que está aqui presente com a gente, é voltar com a Tuna desses tempos. Não da mesma forma, que não tem mais. A gente quer melhor. O que a gente quer para a Tuna hoje é melhor. Não só no futebol, principalmente no social. Por isso eu estou nessa chapa. Futebol, vou deixar com esse rapaz, com esse outro lá. Mas o social a gente vai cuidar. Porque um clube igual a Tuna não pode funcionar só dia de domingo, não pode funcionar só dia de sábado. Não pode ter a quantidade de sócios que tem e 280 pagos só. Entendeu? A gente quer virar essa chave, a gente quer fazer coisas muito bacanas para trazer não só o torcedor, mas também o associado de volta. Que é para aquele torcedor virar sócio da Tuna. Porque eu sempre falo para eles que é através do voto que a gente muda. Então, se vocês só forem para dia de jogo e reclamar e não se associarem ao clube, a gente não vai conseguir mudar lá. E essa é a nossa meta dentro da Tuna, dentro dessa chapa. É, perfeito. Falar um pouco de futebol, falar um pouco de social, e a Tuna tem isso, né? A Tuna tem essa característica de ser um clube de futebol, mas também tem um social muito forte, né? A Tuna sempre teve um social muito forte. Quem nunca ouviu que teve um 15 anos na boate, que teve um aniversário na boate, que teve uma festa lá no Souza, que já viveu um momento na Tuna. E esses momentos, como o Roberto falou, a gente sabe também da sociedade paraense, acabaram ficando para trás durante algum período, né? Como a gente já conversou aqui, em determinados momentos a Tuna acabou adormecendo depois dos anos 2000 ali. Talvez o último momento de glória tenha sido aquela Série C ali do Vitória, que é um momento emblemático. A Tuna também ressurge em 2020, né, campeã da segundinha depois de vários anos ali no ostracismo, foi campeã da segundinha, logo em seguida chega a final, perde aquela final que até hoje, meu pai amado, eu não sei nem o que falar aqui pra vocês, tem fogos lá em casa até hoje desse dia. Quando o Rangel fez aquele gol de pênalti, eu pensei, é hoje, meu Deus. Eu prometi 5 barris de chopp, cara. Tá guardado ainda esse barril. Calma que ainda vai sair esse barril. Um é meu, todinho um é meu. Que eu preciso desse barril. Mas nos anos... A partir de 2020 a Tuna voltou a disputar as competições nacionais, né? Disputou a Copa do Brasil, passou de fase a primeira vez, passou ali pelo Novo Horizontino, no 1-0, gol do Lucão de cabeça, jogou contra o Ceará, fez um jogo muito bonito contra o Ceará, inclusive eu estava lá com o Miltoniel. Fui até o Ceará, fui até o Ceará ver esse jogo, eu e mais 2 colegas tunantes também. A Tuna se portou bem, perdeu de 2-0, o Ceará estava na Série A naquele momento, né? Mas vem galgando esses passos lentos e aí passa de novo por um período difícil ali naquela outra situação que o Vinícius e o Éder saem novamente da Tuna. Que o Josué assume como treinador e a Tuna acaba sendo eliminada da Série D praticamente no início da Série D ali, né? Depois volta de novo, tem uma Série D boa, mas também eliminada na primeira fase. Eu falo tudo isso, Miltoniel, porque eu fico pensando, cara, o que passa na tua cabeça? Eu te pergunto assim, eu te pergunto como presidenciável também, como um cara que está sendo candidato a ser presidente da Tuna, mas um cara que também foi presidente durante esse período que eu tô falando, né? A Graciete se ausentou e foi para a federação em um momento, depois saiu por problemas de saúde e o Miltoniel assumiu esse pepino verde e branco na Almirante Barroso, né? Passou por todos esses momentos. E aí, Miltoniel, para deixar você falar, que é isso que eu quero saber, só contextualizando, o que passa na tua cabeça? Porque o Roberto chegou e falou assim pra gente: a gente consegue fazer uma Tuna melhor do que os anos 70, os anos 60, os anos 80. E a gente vê que com um pouquinho de trabalho a gente realmente chega. Passou o Novo Horizontino, chegou na segunda fase, chegou numa final de Parazão, 2 vezes terceira colocada do Campeonato Paraense nos últimos 4 anos e um vice, né? Campeã da Copa Grão-Pará. Mas tu, Miltoniel, qual é o teu sentimento? Tu te sente capaz realmente de fazer essa mudança? E como se faz essa mudança? Que eu acho que essa é a principal interrogação na cabeça de todo torcedor cruzmaltino. Como você falou, né? A
passagem aí. Então, o que passa na cabeça da gente... Por exemplo, eu até dia 1º de setembro de 2000... Até antes de 1º de setembro de 2023, eu era servidor público da Justiça do Trabalho e não tinha o tempo disponível para a gente estar lá no clube como devemos estar, para administrar mesmo, de verdade. E, né? Até porque, fora isso, porque é um cargo voluntário e você tem que dedicar o seu tempo e fica difícil. Perfeito. Também. Então, até aquele momento, eu era vice-presidente de gestão e também estava como vice-presidente de gestão e servidor público. Então, eu saía da Justiça do Trabalho para lá. Então, fica difícil de você conciliar. Então, você acaba tendo que, né, procurar desenvolver da melhor forma possível a gestão. Né? Mas buscamos sempre isso, desde o momento, como eu citei há pouco, né, que a gente assumiu o compromisso na Tuna. Para você ter uma ideia, a gente trabalha em processos. Eu gosto de trabalhar com o processo, ver o que está errado para a gente tentar melhorar. Então, como eu já, antes mesmo de entrar, eu já levava meu filho para lá, futsal e tudo, e ali a gente já observava algumas coisas. Participei lá atrás com o Marco Moraes, em 2007, 2008, fomos campeões de centenário, inclusive, né? Estava ali naquele momento como diretor. Copa Centenário do Campeonato Paraense. Copa Centenário, eu estava como diretor lá, né, ajudando o Marco Moraes. Não fui levado pelo Marco Moraes, fui levado pelo nosso amigo Ismar, né? E de lá a gente vem também fazendo a nossa parte. Agora, a questão do futebol, como você disse, botar a Tuna nos anos 70, a gente tem também que entender que tem um ponto aí de reflexão muito grande. Hoje, eu vejo que é muito mais difícil, vamos dizer assim. Antes nós tínhamos a lei do passe. Para você fazer a base forte, tudinho, hoje nós não temos mais a lei do passe. Então você vai investir ali na base, mas você tem que saber que você pode perder aquele atleta a qualquer momento. Então não tem como você chegar e montar uma equipe daquela para chegar a ser campeã brasileira 2 vezes, inclusive na frente de Remo e Paysandu. Eu vejo por esse lado, porque ali você prendia o atleta lá no infantil, ali quando ele se federava. Então aí fica mais fácil, eu acho, dessa forma. Claro, agora, a Tuna precisa respeitar as histórias dos que passaram por lá com o compromisso de fazer a Tuna grande. Né? Tivemos aí passagem de alguns bons gestores lá atrás, depois teve uma passagem tenebrosa, aí depois veio o Charles e mais na sequência. Claro, e com a chegada do Éder Pisco e o Vinícius, eles mostraram o amor pelo clube, o compromisso de resgatar essa história do clube, não só do clube como formador, como clube profissional, mas também do clube social. Então, claro, é natural que as coisas aconteçam, como é que a gente pode dizer? Conflitos. Vamos dizer. Sim, claro. É natural isso aí. E aí, naquele momento, né, que a gente, com a saída do Éder, com certeza a gente vai perder um pouco, né? Mas depois a gente continua na gestão, tentamos trazer de volta para que a gente pudesse voltar de novo a trilhar o mesmo caminho da recuperação do clube, para que a gente pudesse até, inclusive, como a gente recuperou o calendário, né? Então, essa situação toda aí que a gente passou na gestão, são coisas que a gente não pode estar, né, nem citando, mas foi mostrado que se não houver união, e é por isso o nome da chapa, Unir para Avançar, mas para respeitar as histórias dos grandes tunantes. Né? Um estudante, olha, por exemplo, não sei se já sabem, o Alírio, por exemplo, é candidato único na chapa da Assembleia Geral. Né? Ele, o Bulhosa, é o vice dele. Ou seja, olhando a Tuna, né, como uma forma para que a gente consiga juntar forças e fazer ela avançar mesmo. Então, é isso que a gente busca. E que passa na cabeça da gente é trazer mais pessoas para somar. Mostrar para o torcedor as dificuldades. Agora mesmo eu vi um presidente de um clube que ganhou aí, da torcida está querendo que um atleta, que inclusive foi um dos responsáveis pela manutenção do clube na Série B, por exemplo, mas aí a torcida está querendo uma coisa, mas não é também da forma que ela quer. E é isso que precisa, esse feedback, essa conversa também com alguns torcedores, para que eles entendam, porque uma coisa é a paixão, Sim. Uma coisa é a gestão.
Né? Eu me lembro que teve um determinado momento lá da Tuna ali, você estava ali como torcedor, como relvas, houve lá um episódio, inclusive, de uma cobrança justa, como torcedor e tudo, cobraram da gente, eu estava na cabine nesse dia, fui cobrado, não respondi nada, fiquei ali porque achei razão, mas só que não podia fazer nada ali, porque o que faz o futebol bonito é um plantel forte, qualificado, com uma folha salário boa e patrocínios, e uma receita boa para poder justificar esse plantel. Mas a gente não podia entrar em detalhes, mas eu entendia também a reclamação, entendeu? Então, é esse detalhe aí que a gente tem que separar. Querer a gente quer, mas nem sempre vai ser como a gente quer. Porque o torcedor quer do jeito dele, a gente quer também do jeito dele, mas com o pé no chão. E é isso que a gente busca. Perfeito. Essa fala que tu falaste aí, Mitoniel, é uma fala muito importante, né? De se pôr na mesa, né? Saber separar o amor da gestão, porque o dia a dia é mais complicado do que se imagina. Sim. Né? Se for parar para pensar um pouquinho, não se pode gastar 2 recebendo só 1, a conta não vai fechar, né, Charles? E o Miltoniel, quando a gente fala de Tuna, a gente não consegue desassociar a Tuna de grandes tunantes, né? A Tuna é um clube que tem isso na sua história, nos seus livros, né? A Tuna tem grandes tunantes e o Miltoniel citou alguns deles. Citou o Alírio, citou o Bulhosa, citou o Éder, né? Que são pessoas que estão com a Chapa 20 também, né? O Éder, inclusive, gravou um vídeo apoiando a Chapa 20. O Vinícius também, a Graciete, todos eles. E nessa questão da união, Charles, qual a importância, cara, de ter esses nomes do lado da Chapa 20? É importantíssimo, né? Principalmente para a vida do clube daqui em diante. A Tuna é um clube gigantesco, né? Que precisa de pessoas de envergadura, de todos, na verdade. Mas ela precisa de pessoas que realmente tenham esse feeling para trocar os esportes. Por exemplo, o Miltoniel falou do Éder, é inquestionável. Éder e Vinícius sabem fazer a coisa. Como eu falei agora há pouco, a maior virtude do ser humano é reconhecer, né, seus erros, suas falhas. E eu tive erros quando fui gestor. Na parte do clube foi extremamente exitosa. Na parte do futebol, nem tanto. Por quê? Porque nós temos que ter as pessoas certas para as funções certas. Então é isso que nós estamos buscando. Por isso que a Chapa é unir para avançar. Então essa união que fizemos, Roberto, o Miltoniel, é justamente para que nós possamos preencher todas essas lacunas, seja no futebol, seja na parte social, para que nós consigamos fazer a gestão do clube de uma forma coesa, sem que nós deixemos uma parte ou outra descoberta. E como você bem falou, colocando as pessoas certas nas funções certas. Tenho certeza que isso vai trazer bons resultados para a Tuna Luso Brasileiro. Nós temos grandes tunantes, o Cabral está ali sempre conosco, é um cara, um excelente gestor, um cara que tem uma capacidade técnica gigantesca. E tem muitos anos de Tuna também, né, Charles? Então essa união buscou isso. Buscou pessoas que têm essa capacidade. Então a nossa chapa ela é extremamente qualificada por conta disso. E a ideia é justamente podermos assumir o clube e a ideia é fazermos as coisas acontecerem. Fazer um futebol muito forte, né? Por que não pensar em subir para a Série C? Esse é o nosso maior objetivo. E ir bem numa Copa do Brasil. Então, nós temos as pessoas para fazer isso, né? Então, como você bem falou, os grandes tunantes estão conosco, graças a Deus, né? Pessoas que realmente olharam para dentro dessa chapa e viram, né, a capacidade de cada uma dessas pessoas que estão aqui em realmente fazer a coisa para o clube poder, para a engrenagem poder funcionar. Show. O Charles fala, eu vou percebendo, né? Já tenho alguns anos de podcast aí, então eu vou pegando uns ganchos das falas dos entrevistados, dos convidados da resenha, e algumas coisas me chamam a atenção, eu sempre fico muito atento para isso, e eu vou falar uma coisa que me chamou a atenção agora na fala do Charles, que é justamente a diferença entre as pessoas e aquela famosa frase, né? É o slogan da Chapa, unir para avançar. Enquanto isso a gente ajeita aqui para o Cabral fazer parte também da resenha. É unir para avançar, mas a gente não consegue se formos juntar todo mundo pensando da mesma maneira, né? A gente sempre tem que agregar
durante a nossa vida, pessoas que pensam diferente, pessoas que trazem outra ótica, pessoas que pensam de uma maneira e eu penso de outra, a gente ajusta ali, chega no meio termo, num consenso. O Charles falou que uma das virtudes da Chapa 20 é justamente ter essas pessoas, ter mapeado ali o clube para não faltar nada. E Roberto, eu vou te falar uma coisa, eu conheço vocês três, conheço o Charles, conheço o Miltoniel, eu te conheço. Vocês são muito diferentes. É isso que faz a chapa forte? É isso. Todo mundo fala isso. A galera fala assim, cara, vocês são totalmente diferentes. Como é que vocês vão conseguir isso? Eu disse, mas é essa que é o nosso rolê. Que cada um vai cuidar do seu departamento. Entendeu? Claro, ajudando o outro naquilo que for possível. Então, isso é importante. Isso foi legal que fez com que a gente se unisse, né? Como eu falei agora há pouco, adoro futebol, amo futebol, já fui diretor de futebol, mas eu amo a noite, eu amo entretenimento, e a galera sabe quanto eu tenho boçalidade à parte, um know-how aqui na cidade de Belém. Roberto tá falando isso, ele se apresentou pouco, né? Roberto é o proprietário do Café com Arte, uma das casas mais prestigiadas aqui de Belém, e também DJ. Sim. Tocou nada mais, nada menos que no Jogo do Brasil, lá no Mangueirão, para mais ou menos umas 60 mil pessoas, né, Roberto? Entendeu? Então, tipo, essa parte, como eu falo do social, eu vou entrar de cabeça mesmo. Já falei pro Mintoniel, já falei pro Cabral, falei pro Charles, que essa parte aí, claro, coisa do futebol, vou lá, falo alguma coisa, mas o entretenimento da Tuna, a parte social da vai ser a minha meta, assim. Tipo, não sei se eu posso já estar falando, mas eu vou adiantar. Por exemplo, reformar o Salão Vermelho eu falo toda hora que eu entro naquele clube, todo dia, agora eu tô indo lá todo dia. A menina dos olhos do Roberto é a reforma do salão. Salão Vermelho, a boate e o ribatejo. Para mim são carro-chefe na nossa administração desses 3 anos, se a nossa chapa foi eleita. São os 3 lugares de início que a gente vai entregar. Quais são os 3, Roberto? Salão Vermelho, o ribatejo, o antigo ribatejo, que a gente não vai ser mais um restaurante, né? Vai ser um espaço para vários tipos de evento. E a boate que a gente vai entrar numa pequena reforma para entregar ela, para que você possa lá fazer um evento, não tenha mais que estar alugando cadeira, alugando som, alugando isso aqui. Vai estar tudo lá para você fazer isso. Meu diretor já está se apressando aqui, meu diretor. Calma que a gente já vai mostrar as propostas. Rapaz, olha, é o seguinte, eu tenho 29 anos de vida e são 29 anos de Tuna, né? Eu fico até com vergonha, me sinto acanhado de apresentar um homem que tem 45 anos de Tuna. Tu tá entendendo o que eu tô falando? Sim. Então, assim, eu vou te chamar aqui pra conversa, Cabral, mas eu quero que tu te apresente, não eu. Porque eu acho que fica até ruim pra mim te apresentar aqui. Cabral, mais um participante da Chapa 20 aí, também que tem 45 anos de Tuna. Seja bem-vindo aqui. Boa tarde, bom dia, boa noite. Como já falaram todo mundo. A gente está nessa missão também, né? Ultimamente a gente estava como conselheiro do clube. A gente foi nomeado em 2022. Fomos convidados para participar na gestão do Miltoniel e da Graciete como diretor financeiro. Realmente a gente viu uma realidade não tão fácil, né, para um clube de futebol, porque a Tuna não é só clube de futebol, é um clube social e também desenvolve todos os esportes olímpicos. Já desenvolveu quase todos os esportes olímpicos, hoje desenvolve só alguns esportes olímpicos, através do incentivo do CBC, que é a Comissão Brasileira de Esporte, algo como se fosse a CBF de todos os outros esportes. E a gente tem se dedicado bastante a isso, implementando. Trouxemos o vôlei através de um convênio com o Colégio Maple Bee, que está sendo muito bom. Nós estamos a nível nacional, se destacamos, passamos de Remo e Paysandu a nível local. Estamos em quase todas as finais das subséries, 15, 16, 17. No masculino também a gente resgatou, fizemos uma nova trabalho em cima do masculino. A nível de regata, depois de vários anos que a Tuna estava parada, aqui nós somos o clube com o maior número de títulos na regata. São 50, né, Vitor? 50, né? Ou 40?
que a Tuna tem? Joga pra cima, é 50 mesmo. 50, Se for 40, pois é. ninguém vai reclamar. Não, 40 e 45 eu já tenho de sócio. Ainda é a rainha do mar. Da é a Rainha do Mar. Ela tem esse título, né? Decana da Amazônia. Nós tentamos, junto ao governo português, ano passado, fazer um projeto a respeito da navegação portuguesa na Amazônia, que é um negócio muito importante. Infelizmente, o foco do projeto não era muito adequado ao que o governo português quis. Participamos agora, há uma semana atrás, fomos convidados pelo governo português, representando a Tuna, num curso mundial de associativismo, onde desenvolve as tradições portuguesas, que a Tuna também está um pouco afastada dessa parte. Não só a tradição portuguesa, como também nós temos alguns ex-presidentes que são de descendência italiana, alguns com espanhol. Ou seja, há uma presença marcante da imigração na Tuna. Então, isso é um resumo daquilo que a gente está desenvolvendo hoje. Em relação à parte financeira, o clube, graças a Deus, é um clube super sadio. Tanto é que a gente é alvo de vários convites para ser SAF. Por quê? Porque nosso estatuto já está, desde 2021, ele segrega a SAF de investimento, vamos falar assim, da SAF para resolver problema. Vamos falar bem popularmente a coisa. Por quê? Porque a Tuna não compromete em nenhum momento o patrimônio dela em qualquer situação. Porque ela é o clube hoje, no Pará, desses grandes, os 3 maiores do Pará, que a gente não tem nenhum tipo de dívida tributária. O Remo e o Paysandu, eles têm um jargão de dizer que eles não têm dívida trabalhista, mas eles têm dívida tributária, entendeu? Então, a gente não tem isso. Como o Charles falou, quando ele pegou essa batata quente lá, 15 anos atrás, 10 anos atrás, nós fomos o primeiro clube para fazer o Refis, né? Naquela época tinha um outro nome, Profut. E o Refis é um refinanciamento do governo federal, onde você pega todos os tributos federais, despesas de previdência, FGTS e tal, e você regulariza o seu clube. Há 2 anos atrás, além do Refis, foi feita uma lei em cima da loteria chamada Time Mania, que a Tuna também utilizou isso. Nós tínhamos, apesar de ser a terceira força, de estar nessa baixa, como tu mesmo falaste aí, como torcedor atuante, conhece todo mundo aqui, tu não me conhece tanto, porque eu também não frequentava tanto o clube. O que aconteceu? A Tuna se beneficiou disso também. E hoje nós temos de novo, nós temos já uma nova etapa, porque esse recurso ele é vinculado a loterias, a um período de loteria. A Tuna pôde aproveitar novamente, por Refis, para esse tributo dela, quase 1.800.000 há 2 anos atrás. E agora nós já temos novamente à disposição na Caixa Econômica. Lógico, a gente tem toda uma questão burocrática, né? Uma burocracia fantástica, para não falar outra palavra. Fantástica, tem que falar isso. Hoje o valor que está aportado lá são R$600 mil, tá? Então, isso já é um valor que a gente poderá utilizar ao longo do tempo. Da mesma forma que a Tuna, por estar totalmente legalizada, com todas as certidões possíveis e imagináveis, a nível de funcionamento e tributária, nós vamos ter, pelo CBC, para ser utilizado no próximo ciclo, que o esporte olímpico ele trata de ciclo. Ele trata conforme a Olimpíada. Então, nós estamos já encerramos, melhor dizendo, em outubro, o ciclo olímpico Paris. Então, tudo que a gente recebeu, os clubes que foram incentivados, que participam do CBC, eles foram incentivados e prestaram conta em outubro. A Tuna, nos últimos 4 anos, nós recebemos um valor não muito grande, porque a gente estava como associado primário. A partir de um trabalho grande que nós conseguimos de legalizar, de regularizar algumas pequenas situações que tinham, nós fomos agraciados com 2 situações do CBC e do Ministério dos Esportes. Nós somos certificados como clube formador de atleta para futebol, tá? São poucos clubes no Brasil que têm certificado. Nós temos certificado. A outra condição é que nós passamos a ser pleno. Em Belém, o primeiro clube pleno no CBC foi a Assembleia Paraense, porque ela tem uma estrutura, não dá nem para comparar orçamento, vínculo de sócio, aquela coisa toda que o próprio, acho que foi o Roberto que comentou,
A gente tem uma carteira de sócio pagante irrisória, porque há 40 anos atrás o clube fez a opção pelo título do remido, que essa pessoa só vai um dia voltar a prestigiar o clube a partir de uma taxa de melhoria, de investimento. Só que o próprio Estatuto da Tuna restringe isso aí. Então é uma coisa que a gente tem que também contornar. Então, basicamente, a gente deu assim um play de tudo que está acontecendo, porque como a gente não tem muita fonte de recurso, são limitados, e a gente, para o esporte olímpico, nós como viramos clube pleno, a par desse novo cadastro em maio, nós agora temos R$1 milhão para usar no ciclo olímpico Los Angeles, que começa agora, 2025, vai até 2028. Então, basicamente, a nível de esporte. Futebol, tu já sabe como é que é ter torcedor, a gente vai estar fazendo um trabalho de captação, de patrocínio, estamos com uma equipe gigante trabalhando em cima disso, coordenado uma parte pelo pessoal do futebol, uma parte pelo Roberto, uma parte pelo Charles, a gente também alguma coisa, o Miltoniel. Toda essa união que a gente está botando aí para avançar, o nome é feliz, porque não é 1, nem 2, nem 3. São aproximadamente umas 60 pessoas envolvidas nessa diretoria. Tá? A nível de tentar melhorar o clube, a voltar a ser a elite do norte. Né? É legal ouvir essas formas de captação de recursos, porque fica didático para todo mundo, né? Para todos os tunantes, os torcedores e os que amam também o clube social, amam frequentar a Tuna como clube, ter ciência de como é que faz para conseguir manter tudo, quanto é que custa, como funciona, qual a dificuldade de arranjar dinheiro. Por exemplo, em um primeiro momento, Cabral, pode até parecer muito, né? A Tuna conseguiu 1 milhão. Se tu diluir isso por 3 anos... 4 anos são quantos? São 48 meses, né? Então tu dilui ali, não dá quase nada por mês. Mas mesmo assim, para Tuna é um incentivo muito grande, né? Mas essa é só uma das formas de captação também, né? Fora as outras. Então, assim, é legal compartilhar essas informações. É para isso que servem os podcasts, os videocasts, os cortes, o Instagram, porque a gente consegue disseminar as informações de uma maneira mais rápida, melhor, consegue compartilhar com os amigos. E acredito que vários tunantes não tinham essas informações que tu passou agora pra gente, e são informações importantes, né, da Chapa 20, que o Cabral faz parte também. É legal a informação também que a Tuna é um clube formador de atletas. Existem realmente pouquíssimos clubes formadores de atletas hoje no Brasil, né? E isso traz um ganho para a Tuna de maneira quase que atemporal, né? Porque se um atleta sai com 18, mas é vendido até seus 35, foi vendido 1, foi vendido 2, foi vendido 3 vezes, o dinheiro vai caindo. Então, mais uma forma de captação ali da Chapa 20, também de um trabalho de vocês muito legal, saber de tudo isso. E já que a gente entrou nessa parte de gestão, de planos, de captação, eu queria falar contigo, Miltoniel, que é o cabeça, né, o presidente da Chapa. Quais são os principais planos da tua gestão? Aqui a gente tem também um material feito pela Chapa, né, Miltoniel, que vai ser apresentado aí na Tuna nos próximos dias. Eu não sei quando vai sair esse vídeo, mas já deve ter sido apresentado posteriormente. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre os planos de gestão, o que vai ser feito de fato, né? Bom, a famosa mão na massa. Não, na verdade, como a gente já está na gestão aí, como eu falei antes, nós começamos a parte que não aparece para o associado, né? Nós trocamos o sistema, por exemplo, saímos do Cisclube, que é um sistema de controle de associados, e passamos para o sistema Society. Para você ter uma ideia, fizemos várias mudanças, né? Já, por exemplo, estamos emitindo boletos, o associado está pagando boleto, as escolinhas estão pagando por boleto. Só que nós temos um gargalo muito grande no clube que gera uma reclamação enorme, entendeu? De todas as formas, por todos os canais. Mas está prestes de ser inaugurado o portal do servidor. Servidor não, do associado. O portal do associado. O homem tem muitos anos de justiça do trabalho. 30 não, quase 40 anos. Então, não tem nada a ver uma coisa com o portal do associado
ele vai ser uma aba no site do clube e lá você vai entrar e vai emitir sua carteira, Show. você vai emitir os boletos, você vai fazer locação de espaço, você vai fazer a atualização do seu cadastro, ou seja, nós vamos tirar essa demanda de dentro do clube. Modernizar o... Isso, e vai entrar na secretaria, como se ele estivesse entrando na secretaria. Todo associado vai receber uma senha, um login e senha, para ele fazer esse atendimento ali, na casa dele, do celular dele, onde ele estiver. Então isso já dá um ganho enorme na melhoria desses serviços prestados pelo clube. Uma outra parte também que a gente tende, que é principal, é a portaria de entrada, que é o acesso, que também está previsto nesse sistema só site. Mas para isso requer investimento, e aí já viu, a gente vai ter que ver, está vendo formas, na verdade, de buscar isso para poder apresentar para o associado, que é mais um serviço que será feito e com certeza haverá, né, alguma insatisfação, mas a gente está preparado para isso porque é normal. Toda mudança causa impacto, né? E a gente é o que vem fazendo ao longo desses anos aí. Como vocês estão vendo, por exemplo, a reforma e ampliação, por exemplo, do Salão Vermelho, já é uma proposta que a gente escutou já vários, não só agora, quando a gente fez, como o Roberto citou, há muito tempo ele tem esse projeto, né? Ele sempre falou para que a gente transformasse o clube ali. E a ideia é justamente climatizar aquele espaço, não só ele, mas como o Ribatejo, né? A própria Boate da Tuna, para dar uma nova... Enfim, esse é o nosso plano de reforma ali de todos os espaços do clube, né? Terá, por exemplo, que ainda não foi colocado ainda, mas a previsão, já iniciamos lá atrás, eu já vou falar um pouquinho até do futebol, depois o Charles, o Roberto pode falar um pouco depois, mas já vou falar que nós iniciamos um trabalho, por exemplo, no Chachazão, conhecido como Chachazão, que a partir do momento que a gente concluir esse sonho, deverá receber um outro nome, né? E que é transformar o campo 3 em 1. Quem conhece o Chachazão, dá para fazer 3 campos em 1, 2 em sentido contrário e mantém o tamanho atual hoje que temos lá, com o objetivo de levar para lá jogos do campeonato de base, né? Sub-20, todo o campeonato para ser, e com arquibancada e tudo, tá certo? Então esse é um dos projetos que a gente vai buscar. Aí vai me dizer assim, mas como vocês vão fazer tudo isso? Nós temos um mecanismo no estatuto que prevê receita por meio de taxa de investimento, onde o sócio patrimonial poderá contribuir com isso, entendeu? Então está previsto sim, porque realmente é um investimento que não é pouco, mas que dá para a gente buscar esse recurso durante esses 3 anos de gestão que, se Deus quiser, nós vamos conseguir. Volta aí rapidinho esse PDF aí pra gente, João, Gilvan. Então a gente falou ali da reformação e ampliação do Salão Vermelho, né, meu Tonel? A reforma da Boate da Tuna, as famosas revitalizações, né? Melhorar o que não tá bom e ajeitar o que não tá funcionando, né? O Roberto já chegou a falar ali, eu vou dar a palavra para ele agora, sobre o novo horário de funcionamento do clube também, que hoje em dia a Tuna funciona sábado, domingo, daquele sábado e domingo, de vez em quando só o sábado, de vez em quando só o domingo. O que mais aí que a gente tem? Gilvanzinho, reforma estrutural do Salão Ribatejo, a climatização e a estruturação da sede náutica também não está aí, mas a mudança dali da entrada, né, meu Tonel? Então são mudanças importantes na estrutura física da Tuna, né? São mudanças assim que são necessárias, né, Roberto? Urgentes. Elas já passaram do tempo que deviam ter sido feitas, né? Mas como a gente volta a falar aqui, não adianta a gente ficar falando toda vez, mas é importante frisar, é difícil conseguir recurso para fazer tudo de uma vez, né? A gente sabe que isso aqui não é videogame, não é computador, é a realidade, tem que pagar gente, tem que comprar coisa, tem que fazer tudo de uma maneira correta para poder sair, mas dá para sair, né? Tanto que está nos projetos da Chapa 20 aí, Roberto. E uma dessas fontes de rendas adormecidas há algum tempo é o clube, né, Roberto? Tu vê o clube com esse potencial de ajudar a Tuna a se reestruturar de maneira física, aquela estrutura física mesmo que a gente fala, que é salão, que é boate, que é a estrutura do clube Tuna Luso Brasileira. Vitor, eu vou repetir o que todo mundo fala quando eu levo na Tuna. Eu tô levando pessoas na Tuna
Independente se a nossa chapa vai ganhar ou não. Claro que a nossa chapa vai ganhar. Eu já estou me antecipando a esse tipo de coisas. E não tem uma pessoa que não entre na Tuna e diz assim mesmo: nós vamos acordar essa águia que está dormindo aqui dentro. Porque é um espaço magnífico. É na entrada e saída da cidade. Não tem como não. Por exemplo, a COP vai acontecer aqui. É 10 minutos de onde vai acontecer tudo da COP. Lá, que é o hangar. Então, não tem como o próprio associado não fazer esse investimento no próprio clube, que ele vai ter de retorno para ele. Vai ter um parque aquático novo para as crianças, né? Vai ter, vou continuar batendo, um salão refrigerado com ribatejo moderno mesmo, né? A boate também, com tudo que uma boate deva ter. O ribatejo, um salão lá jogado às traças assim, um espaço magnífico que eu estou falando de 3 espaços só, né? Mas tem vários outros espaços dentro do clube que já está na minha mira, mas as minhas 3 miras primeiro são esses espaços. Eu já prometi para eles aqui, mas eu vou fazer esses 3 espaços. Eu já prometi e tudo que eu prometo eu cumpro. Nesses períodos dos 3 anos, nós vamos fazer com a ajuda do Cabral, com a ajuda do Mitoniel e com a ajuda do Charles. Mas nós vamos fazer a Tuna dessa virada de chave. Ela precisa, é urgente. Não tem mais tempo para ficar esperando. Não tem mais tempo para ficar, será que a gente consegue? Será que o clube realmente... A gente só vai conseguir atrair novos associados e os antigos associados se a gente puder entregar alguma coisa para ele, né? A gente não está falando só de futebol. Eu quero ser campeão, eu quero Série D, eu quero participar todo ano de Campeonato Brasileiro, mas eu também, como sócio, eu quero ir no clube numa quarta-feira, quando eu estou de folga. Eu tenho certeza que várias pessoas também querem isso, né? O nosso começo vai ser numa quarta, mas a ideia é que seja de terça em diante, como qualquer clube de futebol, qualquer clube social. Você não paga um título para ir dia de domingo. Você paga um título para frequentar o clube enquanto ele estiver em funcionamento. A hora que eu quero uma sauna hoje, eu vou lá na Tuna. Eu quero tomar um banho de piscina à noite com meu filho. Tá? Essa cidade que é quente pra caramba. Tu acha quente aqui, Roberto? Entendeu? Então, pô, Vai pra Uberlândia. você vai ter aqui próximo da sua casa. Então, é muito legal. Eu tô falando, parece como se a Tuna não tivesse nada funcionando. Não, ela tá. E é muito bacana ver as pessoas que nunca mais foram na Tuna, hoje chegam lá e olham, caramba, faz tempão que eu não venho aqui. É o potencial que dá esse sentimento, né, Roberto? Isso, é entendeu? O potencial que dá o sentimento. E é o que que a gente eu quero... sabe que pode muito mais. É isso, entendeu? Mas então, tá a partir do limitado, momento que você fazer essas reformas que eu citei aqui, e não só isso, né? Trazer eventos para a Tuna, eventos nacionais para a Tuna, né? Como eu propus há 2 anos atrás de levar uns eventos, uns festivais que acontecem na cidade. Não conseguimos fazer lá, mas isso já é problema do passado, mas eu tenho certeza que eu estando agora lá, junto com o pessoal, a gente não tem como não fazer, entendeu? Tem espaço para isso. Tem espaço para a gente trazer evento de fora, para o associado participar dele, e evento que o associado não queira participar, mas que ele vai estar ali, trazendo renda que o clube precisa, né? Novos, vamos falar assim, pessoas que também vão ajudar a Tuna, né? A gente falou várias pessoas aqui, a Lírio, o Ed e tal, mas, cara, a gente precisa de outras pessoas também. Com certeza. Porque essas pessoas, elas estão cansadas, né? Eu já fiz investimento, ele também já fez. Sobrecarregado, né, Roberto? Aí uma hora você fica assim, não, cara, vamos trazer novos parceiros, porque esses novos parceiros também estão com sangue no olho, como a gente também, nós estávamos e estamos ainda, né? Mas a gente precisa de pessoas com ideias novas, com mentalidade avançada, que a gente possa fazer a da Tuna de novo. Eu não gosto desse nome, Elite do Norte, mas de novo uma Tuna que seja frequentada por todos e que a sociedade paraense volte a falar da Tuna como falava na década de 70, de 80, que a Tuna era muito melhor que a Assembleia Paraense, né? Então a gente pretende, daqui a 10, 15 anos, chegar no know-how de novo da Assembleia. E tomando espaço de novo que foi perdido, né? Um salão ribatejo bonito, uma boate bonita, um clube saneado, né? Reformas necessárias.
Falta só uma coisinha, um acesso, Charles. Só uma coisinha. Só um acesso da Série D para uma Série C ali, um título paraense, uma Copa do Brasil, uma terceira fase ali pra gente beliscar mais um pouco, um pix maior da CBF, que só aquele não bastou. O Miltoniel falou aqui do Xaxazão, o grande professor Xaxá, que dedicou quase sua vida toda à Tuna, né? Uma homenagem merecida, assim como o capitão, assim como Antônio, Antenor, Lubrax, vários outros. Se a gente for falar... mas ele tá lá, mas dedicou a vida toda também, né? São vários tunantes. Como eu vou falava o Macaco, né? Enfim, vários tunantes ali que a gente acaba até esquecendo o nome de alguns. Me perdoem, não fiquem com raiva de mim se eu esqueci de alguns. Joaci, vários. Cabral, outro Cabral, professor também. Mas, Charles... essas reformas elas são necessárias. O futebol mudou. Não é o mesmo futebol antigamente. Não dá mais para trazer 2, 3 moleques do interior e botar para jogar. Hoje precisa de nutrição, precisa de fisiologia, precisa de campo de treinamento, precisa trazer o pai, precisa trazer a mãe, precisa também de um bom treinador, precisa também de uma boa equipe, de um bom staff, de uma boa preparação. E a Tuna tem condições de fazer isso, né? A Tuna tem o principal que um jogador precisa, que é a visibilidade, né? A Tuna tem isso a seu favor. Jogar na Tuna você aparece pro mundo todo. Então eu quero saber o que tu pensa, junto com a rapaziada aí da Chapa 20, sobre o futebol. Isso aqui tudo é muito lindo que a gente tá falando, né? Mas a cereja do bolo, a coroa, a gente como tunante sabe que é festejar lá dentro do Souza e aí depois sim ir pro clube comemorar da melhor maneira possível um título, um acesso, ou disputar grandes coisas, né? Ganhar é consequência do esporte. Se perde muito mais no esporte do que se ganha, né? Se fosse só ganhar, não teria tanta graça. O esporte ele te ensina mais a perder do que a ganhar. Mas o tunante pode sonhar com essas grandes disputas aí? Sim, com certeza. Você foi categórico quando você colocou aí a necessidade de se ter tudo isso por trás hoje do futebol. Hoje ninguém mais faz futebol só com uma bola em campo. Existem muitas outras coisas por trás. Existe uma boa estrutura, existe fisiologista, existem profissionais que estão aí se especializando justamente nessa arte de fazer futebol, na infraestrutura, num bom vestiário, numa boa condição de campo. Então, para você ver que tudo isso que foi falado aqui tem uma relação direta com o futebol. Se eu tenho um clube bem estruturado, se eu tenho profissionais qualificados, bem pagos, bem remunerados, a gente vai conseguir sim colocar atletas ali, né, em condições de disputar e galgar espaços mais altos. Quem sabe uma Série C, uma Série B, por que não? Porque justamente o fato de nós termos trabalhado essa reestruturação do clube, que não foi fácil, como eu digo para todo mundo, eu não vou vender aqui facilidade porque não é fácil. Quem chega aqui promete 1000 coisas, eu vou fazer isso, é muito fácil, da boca para fora eu posso prometer o que eu quiser, mas o problema é você conseguir executar. E lá em 2014, eu cito, foi um momento crítico, mas mesmo assim conseguimos fazer muita coisa. Por que conseguimos fazer muita coisa? Porque nós tínhamos essa credibilidade. Nós fomos buscar alternativas que até isso, por isso que eu falei que essa equipe aqui ela é boa. Ela tem a condição necessária para poder fazer com que a Tuna cresça. Sabe por quê? Porque ela sabe como fazer. Na época eu fui buscar parcerias, eu não tinha dinheiro em caixa. E eu tive que buscar parceria. Nós fizemos parceria para construir as 2 arenas de grama sintética. Foi na nossa gestão, lá em 2014 e 2015. Neymar fez um investimento, parte de noite ele utilizava, de dia a gente utilizava para as atividades do clube. Outros espaços foram revitalizados, trocamos as centrais de ar da boate, construímos banheiros novos, reestruturamos a academia do clube, reestruturamos o campo social. Então, assim, fizemos muita coisa, graças às parcerias que fizemos. Então, é a questão do saber fazer. Então, o futebol ele está diretamente relacionado, sim, com tudo aquilo que diz respeito ao clube. Porque se eu tiver um clube bem estruturado, onde o meu associado saia, só para você ter uma ideia, em 2014 eu assumi o clube com 143 sócios pagando o clube. Uma receita que não chegava a 20 mil reais. Como é que você vai sustentar uma engrenagem como a Tuna Luso Brasileira com uma receita de 20 mil reais se só a sua folha de pagamento de funcionário é mais de 100? Como você falou anteriormente, a conta não vai fechar.
Você não vai conseguir melhorar seus espaços, você não vai conseguir dar qualidade de trabalho para os seus funcionários, você não vai conseguir dar qualidade de usufruto para o seu sócio e ele vai se afastar. Então, o primeiro passo começa aí, você reestruturando tudo. Hoje o clube tem essa condição, como o Cabral bem colocou aqui. O clube hoje está em condições, inclusive até de fazer empréstimo bancário. Claro, não é a situação. Mas, se precisar, pode. Se precisar, pode. Então, olha só que ponto nós chegamos. Nós avançamos a esse ponto. Antigamente, eu assumi, tinha uma dívida numa padaria lá próximo da Tuna de R$140, que não se pagava ela há 6 meses, porque o clube não tinha R$140 para pagar o pão que os jogadores comiam, né, no café da manhã. Olha só, hoje não. Hoje nós já pensamos em coisas maiores. Então um clube com uma quantidade boa de associado, 1.000, 2.000 sócios pagando o clube, uma receita de 200, 300 mil reais só com sócio, uma escolinha bem estruturada, onde a gente possa ter mais uma arrecadação aí considerável de mais de 100 mil reais, o clube arrecadando 500 mil reais por mês, dá pra gente pensar num futebol forte, porque a gente vai fazer um planejamento em cima daquilo que se pode pagar, que se pode fazer, dando conta da infraestrutura necessária e principalmente para trazer bons atletas, bons valores, bons jogadores, para poder disputar as competições e aí sim a gente conseguir esse acesso tão sonhado. É isso, e caminha junto, né? Meu Toniel, caminha junto, não tem como separar, não existe essa separação, que por vezes até passa na cabeça da torcida, né? Que a Tuna é um clube e aí o futebol é outro, não existe, né? Todos são lá no mesmo local físico e no mesmo local do coração dos tunantes, né? Não tem essa separação, a Tuna é um clube só, o futebol fez a Tuna forte socialmente e o social fez a Tuna um clube de história e de tradição, né? Então caminham juntos e eu não tenho dúvida que essa história tende a melhorar. Eu achei muito consistente as palavras, mas eleição é voto, né? Eleição não se ganha só com promessa, eleição não se ganha com discurso, eleição se ganha votando. É necessário que o associado da Tuna chegue lá no dia 7 de dezembro e aperte 20, né, Miltonel? Com certeza. E se tu pudesse olhar nos olhos de todos os tunantes, que é impossível, mas através das câmeras ela te facilita para isso, o que tu pediria para esse cara, para esse sócio? Por que ele vota 20? Além de tudo isso aqui, ele pode confiar no Miltoniel, que é um cara de palavra. E isso eu posso falar pra ti, Miltoniel, independente dos momentos que a Tuna passou, tu sempre foste um cara que foi o famoso cabra-homem, sempre esteve lá, sempre apareceu, sempre demonstrou, em momentos difíceis esteve lá. Nunca, em nenhum momento eu vi o Miltoniel descompensado, nunca vi. E o futebol, ele causa na gente esse descompensamento. Então é um fato. O Roberto tá rindo aqui que de vez em quando o Roberto. Gol dos caras lá, Roberto. Ele causa na gente isso, mas Miltonel, eu queria que você falasse olhando ali para aquela câmera, como se fosse um torcedor cruzmaltino. E diga a ele o porquê você deve votar no dia 20, dia 7 de dezembro. Porque a chapa União para avançar, além de todas essas promessas, deve ser a próxima a governar a Tuna Luso brasileira. O maior time do planeta Terra! Uma das consequências para a má gestão, né, e o resultado negativo do que o Charles comentou agora, que comprometa o clube, a estrutura do clube, patrimônio como um todo, é a má gestão principalmente do futebol. Tá? Essas dívidas que o Charles citou, né, e o refis foi negociado, a maior parte delas, vou arriscar um percentual, 70%, não sei se eu acho que até pouco, elas são oriundas, salvo engano, do futebol. E alguém tinha que assumir, e foi assumido em 2014, como foi dito aqui. Repito, por isso que o nome Unir para Avançar é nesse sentido. E eu queria pedir a permissão aqui para vocês, não por arrogância, não por nada, mas eu fui obrigado a enviar um texto escrito para o nosso candidato, né, da Chapa 10, o amigo aí, o Gonzaga, sobre um episódio que aconteceu agora recente, que eu fui obrigado a mostrar
três prêmios, né, sem arrogância, repito, que eu recebi durante quase 40 anos de tribunal. E o critério desse prêmio que eu recebi durante 3 anos, eu vou ler aqui para vocês rapidinho, me permitam, que o nome, inclusive, o prêmio é Servidor Destaque, tá? Setorial em 2005, aqui, que eu estou pegando de 2005, que é amigo, prestativo, inovador, eficiente, cordial e atencioso. Esse era o servidor em todos os sentidos. E a nossa trajetória, não só dentro da Tuna, você acabou de citar aí, que a gente sempre esteve presente, ouvindo crítica, de forma, né, respeitamos o torcedor, respeitamos o associado, sempre ouvindo. Então, esse título, eu fui obrigado a enviar para mostrar o nosso perfil, nosso caráter e a nossa vontade de união de todos, para a Tuna forte, para a Tuna avançar, não só no social, e é por isso que a chegada do Roberto também, o retorno do Charles, e principalmente aqui do nosso diretor financeiro Cabral, uma pessoa que chegou na Tuna há quase 2 anos, né? Que dedicou parte da sua vida, do seu tempo como empresário, para que a Tuna pudesse, para a gente pudesse continuar, inclusive, na gestão. Quem não sabe da história, quem não ouve, quem não conversa, não sabe como se deu isso. Cabral chegou, vestiu a camisa e mostrou o trabalho, o resultado junto com todos nós. Por isso que nós trouxemos ele, inclusive, aqui nesse podcast, para que ele pudesse também ter oportunidade de falar. Uma pessoa que um dia desse chegou, já foi convidado pelo governo de Portugal para falar sobre associativismo, lá em Portugal, para trazer projeto para o clube. Então, é por isso que a união de todos, né? A gente vencendo, vamos sentar na mesa com todo mundo para conversar, para explicar e acabar com essa união. Porque a nossa característica sempre foi essa, de buscar a união de todos no clube, porque é isso que o clube precisa. A Portuguesa Santista, apesar dela estar sendo vendida lá, pelo que eu entendi, não sei se é isso, por R$1 bilhão, mas porque ali eu acho que a situação é muito grave. Mas nós temos que pegar exemplos, inclusive, de grandes portugueses lá, espanhóis, não sei, que se juntaram para erguer a Portuguesa, e é isso que a gente temos que fazer na Tuna. Juntar todos para buscar isso, para que a gente possa unir, avançar, entendeu? E seguir o barco, seguir os novos projetos, e que a Tuna possa acessar a Série C, B e assim vamos. Meu sonho. Aí tu me emociona. É isso, Roberto? Cara, isso é forte demais, né? Todo mundo quer a Tuna. É uma questão de tempo. Na verdade, não é só o tunante que quer a Tuna numa série. O Pará quer. Pará precisa da Tuna numa série, disputando todos os anos. A Tuna é importante para o futebol do Pará. É só parar para pensar o tempo que a Tuna ficou no limbo, disputando a segundinha. Qual foi os jogadores que foram revelados aqui? Qual deles foram jogar no Remo? Foi daí que Remo e Paysandu começaram a ir buscar jogadores fora. Por quê? Quem revelava? Era a Tuna. Todo ano. O ano que eu falei que eu fui diretor de futebol, em 2003, eu fui campeão invicto. Foi o título que a Tuna teve no futebol no centenário dela, né? Então lá eu revelei uma equipe comigo, lógico, né? Mael, Flamel, Preto Barcarena, Paulo Vanzley. O clube quer revelar um jogador. Eu falei 4. Preto Marabá. Então, todos esses jogadores foram jogar em Remo e Paysandu. Alguns foram jogar para fora também. Se você for pegar aquele time do Paysandu, que foi campeão dos campeões, 60% daquele time era da Tuna. É só voltar no tempo e ver quem era aqueles caras. Sandro, Manuel, Sandro... Velber, Sérgio. Isso, Velber, Sérgio. Você for pegar, todos aqueles jogadores começaram na Tuna, jogaram bastante tempo na Tuna, e o Paysandu levou para lá sem dar nada. Não vou entrar no detalhe do que aconteceu, mas para você ver
quanto a Tuna é importante para o futebol paraense. É muito importante. As pessoas falam do gramado da Tuna. Vou tocar nesse assunto aqui. Gramado é ruim. Claro que o gramado vai ser ruim. A gente treina lá, sub-20 joga lá. Os outros times que não tem campo jogam na Tuna. Teve uma época que Remo foi treinar na Tuna. Como é que um gramado desse suporta? Não vai suportar. A gente tem futebol lá agora feminino também? Não tem. Então, a gente precisa, como a gente falaram do chassazão, para ter essa... respirar o fôlego, né? O fôlego, para poder o campo ter condições. A gente sabe que... E que fique claro também, né, Roberto, pra torcida, que provavelmente alguém vai... E por que treinou lá? Por que jogou lá? Por que deixou... É aluguel, né? Recebe dinheiro pra isso e precisa de dinheiro. A gente tá falando de dinheiro desde a hora que começou aqui. A gente precisa de dinheiro, entendeu? Então, a gente, às vezes, a Tuna se deixa levar, porque, infelizmente, precisa de dinheiro. Não recebe a mesma cota que Remy Paysandu, né? Então, tem as dificuldades. A Tuna precisa... achar mecanismos que... para poder falar de tudo isso aqui... que eles falaram, como manter um time de futebol. Né? Manter uma folha de futebol. Salvo engano, se eu estiver enganado, vão me corrigir, a folha da Tuna ano passado, esse ano foi de 150 mil, não era isso? Mais ou menos. 150 mil. Cara, para a renda que a gente faz lá, Permitiu. para cada jogo, entendeu? Então, não tem. A gente precisa sim alugar para outros times jogarem. A torcida às vezes fica... brava que outro time vai lá e ainda ganha da gente. É uma conta básica, né, Roberto? Se a gente tem 250 associados ali pagando tanto para suportar uma folha dessa, né? Não tem. É uma conta, é matemática. Tu me falou ainda agora, como é que sai da arquibancada e vai para virar? Eu tô entrando nisso, né? Tem 2 anos que eu faço parte do Condel também. Então, quando tu começa a entrar, eu costumo falar, no vestiário, tu começa a entender. Não estou falando de vestiário de futebol. Falando no clube mesmo como um todo. O dia a dia, né? Dia a dia. Tu começa a ver assim, gente, como é muito fácil você ficar reclamando lá no dia do jogo. É a função do torcedor. E ninguém está falando sobre isso. A gente está falando que quando tu começa a ver a realidade, que a realidade ela é diferente. Precisa de um cara para carregar o saco de bola, precisa da lavadeira para lavar roupa. Precisa do cara para molhar o gramado. Do staff hoje em dia, entendeu? Né, Roberto? Então, é muita coisa. Mas assim, só para acrescentar, para me permitir aí, por exemplo, se a gente que vai mexer agora no gramado, se Deus quiser, está previsto agora mexer no gramado aí, agora, e, por exemplo, recebemos a visita da CBF, FIFA, para que a Tuna, se for aprovado aqui Belém como sede para a Copa do Mundo Feminino, Tuna será um centro de treinamento. Então, já tivemos a visita da FIFA para fazer, foi o 01 da FIFA em Gramado, que esteve olhando, e olhou vestiários e Gramado. Mas antes disso mesmo, já deve ter um aporte aí, uma ajuda até da CBF, para que a gente possa também já mexer no gramado agora. Pronto. Agora, o detalhe que é importante, e aí é que vem o ponto, porque a gente vai mexer no gramado e precisamos treinar. Aí nós temos 20, 17, 20, profissional, feminino, e aí? É isso. É mais um custo que vem para o clube. Aí é nessa hora que entra paixão, gestão, e aí? Justamente. Mas aí vem, né, a reclamação de quem? O torcedor? Claro, vamos deslocar para onde? É tudo custo. Entendeu? Então, é esse que é o detalhe da gestão, que às vezes muitos não conseguem perceber. Bora trocar, o gramado não presta. Tá certo, tá perfeita. Mas e quando a gente trocar? Como aconteceu no ginásio. O ginásio Miranda Sobrinho, quando nós fechamos em 2015, e concluímos em 2016, que já era a gestão do João, foi fechado em 2015, abriu inaugurou em 2016. Mas esse período, a garotada do futsal foi treinar nas arenas, foi no segundo bis, e mais num colégio próximo da igreja de Santa Cruz, se não me engano. As críticas eram demais. Eu era o diretor de esporte de quadra da época. E eu fui com todos, com o capitão, com os pais, e fui explicar aquilo ali. Agora, quando foi o dia da inauguração, aquelas mesmas pessoas que criticaram, teve uma que chegou, Tonhel, corre ali, chama meu filho pra cá, não sei o quê.
a inauguração do clube. Então, a gente sabe disso, já tem essa experiência que vai acontecer. Então, a gente só, às vezes, tem que pedir a compreensão de todos e ajuda e o apoio nesse sentido. Eu vou pegar essa paciência do Mintoniel para também. Vai acontecer no Ribatejo. É. Ou no Salão Vermelho deve acontecer também. Trabalhar com ela. É chapa 20 dia 7, né, Charles? Sem dúvida, né? Como você pôde perceber, como todos podem perceber, como o Miltoniel bem falou, né? Nós três temos a vida ilibada. Graças a Deus não tenho nada que pese contra mim. Miltoniel ficou chateado com o episódio, mas Miltoniel sempre vão falar da gente. Independente do que nós viermos a fazer, sempre vai ter alguém que vai falar, vai plantar alguma coisa, vai inventar alguma coisa. Quando fui presidente, todas as minhas contas foram aprovadas por unanimidade. Isso aí tá lá no clube para quem quiser ver, quer questionar, sente lá, pega a prestação de contas, faça a análise. É muito fácil dizer, tá errado, e você não ir lá ver se realmente está errado, que não está errado. O contador que fez é um cara extremamente competente e condiz com tudo aquilo que nós fizemos no clube. Nossa vida fora da Tuna também. Pode pesquisar, nunca respondi a um processo administrativo, nada disso. Então, me orgulho de poder estar com esses dois aqui, com o Cabral também, com toda essa galera, para a gente poder realmente trabalhar em prol da Tuna. E a Tuna é isso. A Tuna é ideias, a Tuna é capacidade de gestão, é capacidade de fazer, é arregaçar as mangas, é realmente trabalhar, é realmente vir fazer aquilo que tem que ser feito. Ninguém aqui vai viver de promessa. O que nós estamos prometendo é perfeitamente possível de se fazer. Basta que você trabalhe para isso. E nós temos essa capacidade. Né? Então, por esses e outros motivos, é que a gente pede para o nosso associado, analisem, comparem pessoas, comparem as propostas, comparem o que cada um fez lá, o que cada um fez aqui também, quem tem mais estrada, quem tem mais condições de resolver os problemas que virão, porque não vem só coisa boa, vem coisa ruim também, e a gente precisa ter a capacidade de resolvê-las. Precisamos ter a capacidade de superar os problemas, e aqui nós temos essa capacidade. Já foi provado ao longo desses anos. Então, para o nosso associado, comparem e vejam nas mãos de quem você quer deixar o clube. Vejam que a segurança que se teve ao longo desses últimos anos, ninguém perdeu espaço, ninguém deixou surgir débitos trabalhistas, ninguém foi irresponsável a ponto de deixar dívidas que pudessem comprometer a estrutura do clube. Né? Então hoje a Tuna está saneada graças a essa responsabilidade. Então tudo isso o associado precisa analisar e precisa ver de fato quem tem essa condição, quem tem essa melhor condição. A grande prova disso é que hoje o título da Tuna, quando eu assumi em 2014, 2015, Miltoniel é testemunha disso, tinha muita gente que queria devolver o título para a Tuna, não queria mais o título. Eu tenho um título de sócio remido, olha, tá aí. Tô mentindo, Miltoniel? Hoje, um título da Tuna vale quanto? Um título de sócio remido? 20 mil. 20 mil reais. Pergunte se tem alguém que quer devolver. Não quer. Então isso é segurança jurídica, isso é segurança para o associado, e se Deus quiser vai ser segurança também para o torcedor da Tuna quando ele tiver um espaço adequado, quando ele tiver um time competitivo, ele vai entender essa dinâmica que estamos tentando implantar no clube hoje. É isso, importante saber também que se fala em joia, né? O título é joia e realmente é uma joia bem valorizada, é uma joia, né? Valorizou mais que Bitcoin aí, tava de graça, agora tá valendo 20 mil. O Charles tá falando, se eu soubesse eu tinha pego uns 5 naquela época, Charles. E esperava valorizar. Dá pra fazer, não dá, Cabral? Olha, sinceramente dá. O problema todo é esse. Aqui ninguém está prometendo nada que não seja factível, porque a gente tem que ter o pé no chão. A gente se depara com certas propostas de outras concorrentes e você vê a rodagem, né? O time de futebol, geralmente o jogador que tem que ter experiência, né? Tem que ter tempo de rodagem em campo. Você vê aqui a rodagem, o cara foi há 20 anos atrás, foi campeão invicto. 20 anos depois, a Tuna foi em 2023. Ou seja, passamos 20 anos para ser campeão invicto do Sub-20. O Charles, a batata quente que ele pegou em 2014, conseguiu sanear. Teve a ajuda do Refis ou Profute. Tudo bem, mas todo mundo teve. A Tuna foi o primeiro clube do Norte a fazer isso. Isso aí foi até uma bandeira da Tuna durante muitos anos.
porque Remo e Paysandu nunca conseguiram e continuam não conseguindo. Miltoniel já está aí há 3 gestões, ou como presidente, ou como interino, etc. Então, e tentando organizar a finança do clube e vendo formas de fomento, de melhorar a arrecadação do clube, porque realmente a gente precisa. Então, basicamente, eu acho que é essa ideia desse debate aqui, dessa conversa, é excelente, porque nós estamos mostrando não só a rodagem de cada um, como também aquilo que a gente pode fazer. Sonhar, todo mundo sonha, mas a realidade é diferente. É isso aí, chapa 20, capitaneada pelo Miltoniel, a chapa Unir para Avançar, com o primeiro vice-presidente Roberto Figueiredo, segundo vice-presidente Charles Tuma. Vocês ouviram aí as propostas, o que se pode, como se pode e se dá para fazer também, os avanços, as reformas, as necessidades que a Tuna tem, como é que funciona ali um pouquinho do dia a dia, como é que a gente pode angariar recursos, como se faz um time forte, o que precisa para tudo isso. É muito legal essa conversa, porque acho que vai nortear ali o associado Cruz Maltino que vai votar no dia 7 a conseguir comparar as propostas, como o Charles falou, conseguir botar lado a lado. E aí você escolhe, a gente vive uma democracia, mas tem que ter inteligência para filtrar tudo aquilo que foi prometido. Eu não posso prometer A sem ter como fazer, como foi dito aqui. Eu não posso prometer B, sendo que a minha necessidade é C. Então, a Tuna é isso. A Tuna é um time, um clube, na verdade, né? Um clube que é centenário, é histórico, merece cuidado. A Tuna merece carinho. A Tuna é muito amada por todos. E eu acho que, independente se você for tunante ou não, se você tiver essa ligação com a Tuna ou não, no fundo, ou a Tuna já te fez feliz, ou ela já te magoou um pouquinho em algum momento. Então, se lembrem disso, dia 7 de dezembro tem eleição na Tuna, chapa 20, capitaneada por Miltoniel como presidente, primeiro vice Roberto, segundo vice Charles, Unir para Avançar. Foram apresentados os planos de gestão e a gente espera que o melhor daqui para frente seja feito para a Tuna. Tá bom? Obrigado e até a próxima.